Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. Também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo aí também, né? Em outro país, né? Especialmente aqui os nossos países vizinhos aqui, né? Nossos irmãos argentinos, uruguaios, paraguaios, bolivianos, peruanos e tantos outros aí, né? Colombianos, e são vários, para todos os nossos vizinhos aqui, né? Nossos irmãos aqui. Eu mando um abração para todos, né? E todos vocês que estiverem me assistindo, sintam-se abraçados por mim e agradeço a vocês de coração pelo apoio que vocês dão ao meu humilde canal. Meus irmãos, eu peço a você que dê um joinha para mim aí, né? Para o YouTube divulgar mais aí o meu trabalho, né? O YouTube mostrar o meu trabalho para mais pessoas. E peço também para aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, dar essa forcinha para mim aí, né? Porque essa forcinha aí, ela é muito interessante, isso aí me ajuda muito. Os meus inscritos, graças a Deus, estão aumentando muito, né? Vocês têm me dado um apoio muito grande e eu sou muito grato a todos vocês. Meus irmãos, eu vou fazer um vídeo aqui hoje sobre um assunto que foi um irmão que me sugeriu ontem, né? Nos comentários aqui do meu canal. Esse irmão me sugeriu aqui um assunto. Ele me perguntou se eu tinha algum vídeo sobre esse assunto. Bom, eu até já falei sobre esse determinado assunto. Mas como eu já estou com mais de 500 vídeos, para mim achar isso aí é uma complicação, eu falei, eu faço um vídeo para você falando desse assunto. Então, esse irmão me sugeriu esse assunto. E, como você sabe, aqui no meu canal, os meus irmãos mandam aqui no meu canal. Vocês, meus irmãos, aqui vocês mandam. Aqui vocês mandam e eu obedeço. Vocês conhecem aquele ditado que quem pode manda e quem tem juízo obedece? Então, assim funciona aqui no meu canal. Vocês podem mandar e eu tenho juízo, eu obedeço a vocês. Porque eu sou muito grato a vocês pelo apoio que vocês dão ao meu canal. Então, o assunto que eu vou tratar hoje é sobre Jesus ter vindo, né, de forma invisível, né? Como que as testemunhas de Jeová sabem que Jesus veio em 1914 de forma invisível? Se eles não viram Jesus, como é que eles sabem que Jesus veio? É um assunto para a gente pensar, né? Mas para começar isso aqui, para começar esse vídeo, eu vou contar uma historinha infantil que eu assisti. Eu assisti um teatrinho, e uma historinha infantil muito engraçada que ela encaixa muito bem nessa história aqui. Tinha uma criancinha num bosque, ali olhando de trás das árvores, procura aqui, procura de trás de uma árvore, procura por trás de outra árvore, tá. Aí chegou uma outra criancinha e perguntou para ele assim, falou assim, você está procurando o quê aí? Ele falou, caladinho, eu estou procurando um homem invisível. Tem um homem invisível aqui, eu estou procurando ele aqui. Aí o coleguinha falou, você está ficando louco, rapaz? Que homem invisível? Não existe isso, não. Ele falou, existe. Fica caladinho que ele está por aqui. Eu estou procurando ele. Aí o coleguinha também olhou, ajudou a procurar, procurou, não achou. Aí falou com ele, você está ficando louco? Não tem homem invisível, não, rapaz. Não existe esse negócio de homem invisível. Ele falou, existe sim. Tem um homem invisível aqui. Aí o coleguinha perguntou para ele assim, mas como é que você sabe que tem um homem invisível aqui? Ele falou, é porque eu não vejo ele. Se eu não vejo ele, então ele é invisível. Então, meus irmãos, essa história de Jesus ter vindo de forma invisível combina muito bem com essa historinha do homem invisível. É só na inocência de criança, só quem tem a ingenuidade de uma criança para acreditar numa história dessa, né? Porque dá para acreditar não, né? Invisível, homem invisível. Olha, pensa se essa história infantil, se ela não tem muita semelhança com essa história da Torre de Vigia. Eles dizem que Jesus veio de forma invisível, embora, né, nós sabemos que isso aí não passa de uma fábula, né? Isso aí é uma fábula, né? Porque nós sabemos que isso aí não existe. Agora,
por que é que eles inventaram isso? É porque fica o dito pelo não dito. Eles falam que Jesus veio de forma invisível. Nós não tem como provar que não veio, porque a gente fala que não, ele fala, veio. Não, veio. Então fica o dito pelo não dito. Então fica essa história aí, né? Nós não temos como provar que eles estão mentindo. Porque a gente fala que eles estão mentindo, ele fala, não, o negócio é que vocês não têm fé. Aí quando a gente fala que eles estão mentindo, eles jogam a culpa em nós ainda. É porque nós não temos fé. Se nós tivéssemos fé, se nós tivéssemos a fé que eles têm, aí a gente ia acreditar também que Jesus veio de forma invisível, né? Agora, quem que não ouviu aquele ditado que uma mentira contada muitas vezes, ela convence muita gente? Você já ouviu aquele ditado? Uma mentira contada muitas vezes, ela convence muita gente. Agora, imagine uma mentira contada por 8 milhões de pessoas. 8 milhões de pessoas contando a mesma mentira. Acaba convencendo muita gente, né? Acaba muita gente acreditando nessa mentira. Porque a pessoa fala, mas não é possível que 8 milhões de pessoas vai contar a mesma mentira, né? Aí acaba convencendo muita gente. E muita gente passa a acreditar nessa mentira, porque essa mentira deles foi contada para muita gente. Mas como foi que essa mentira começou? Agora vamos analisar aqui como foi que essa mentira começou. O Charles Taze Russell, né? Charles Taze Russell, ele dizia que o Armagedon viria em 1914 e também que culminaria com a volta de Cristo. Que Cristo viria em 1914 e também o Armagedon aconteceria em 1914. Como chegou 1914, não aconteceu Armagedon nenhum, Cristo não veio, né? Aí ele inventou essa história de Jesus ter vindo de forma invisível, para dizer que ele não errou, não. Jesus voltou, só que ninguém viu. Ele não errou. Não, o Russell não erra, não. Ele não errou, não. Jesus voltou, só que ninguém viu Jesus voltar. Ninguém viu. E você está duvidando? Você está duvidando é porque você não tem fé. Você é um incrédulo, por isso que você está duvidando da volta de Cristo em 1914, tá bom? Se você fosse testemunha de Jeová, você não estaria duvidando, não, tá? Não, veja, meus irmãos, Russell não errou, não. Não, de jeito nenhum. Aí o que aconteceu? Chegou 1914, Jesus não veio, né? Jesus não veio, ninguém viu Jesus, até porque a minha avó tinha 19 anos em 1914 e ela nunca contou que viu Jesus, não. Se ela tivesse visto, se Jesus tivesse voltado em 1914, ela tinha visto, ela tinha me contado, porque a minha avó, nós dois sentava ali e batia longos papos, nós dois. Eu era um confidente dela, ela era minha confidente, nós dois eram grandes amigos. E a minha avó nunca me contou que viu Jesus em 1914, não. Em 1914 ela tinha 19 anos. Então, veja, meus irmãos, essa volta invisível de Cristo, ela foi uma saída estratégica. Ela foi uma saída estratégica para justificar o grande fracasso que o Russell teve, né, nessa profecia dele aí, né? Essa falsa profecia. Né? Então, como essa profecia dele não se cumpriu, da volta de Cristo, em 1914, e o Armagedon, então isso aí foi a saída estratégica dele para justificar. Né? Ele precisava de dar uma explicação para os estudantes internacionais da Bíblia. Né? Porque até naquele tempo ali, não chamava testemunha de Jeová, não. Chamava estudantes internacionais da Bíblia. Então, ele precisava dar uma explicação para eles. Ele devia uma explicação para eles, claro. Porque se ele profetizou que Jesus voltava em 1914 e que viria o fim, então Jesus não veio
ele justificou que veio de forma invisível. Agora ele precisava de uma justificativa para o Armagedon também, né? Ele precisava justificar também por que o Armagedon não veio. Aí, nesse caso aí, quando ele viu que Jesus não veio, Armagedon não veio, o que o Russell fez? Quanto a Jesus, ele teve essa saída estratégica, que Jesus veio de forma invisível. Ali, ele reuniu ali o grupo dos estudantes da Bíblia e disse, olha, eu não errei não, eu não errei não, porque eu não erro. Eu não erro porque eu sou orientado por Deus. Ele falou para eles, eu não errei não porque eu não erro, porque quando eu falo as coisas é porque Deus manda eu falar. O Russell era assim. O Russell, quando ele falava, é porque Deus mandava ele falar. Então ele falou, olha, eu não errei não porque você sabe como é que é, né? Houve uma mudança de plano de Jeová. Jeová mudou os planos dele. Jeová falou para mim que Jesus vinha em 1914, mas Jeová mudou de ideia. Jeová resolveu mudar de ideia. Porque Jeová pode mudar de ideia. Por que você está achando que Jeová não pode mudar de ideia? Por quê? Eu quero saber por quê. Eu quero saber por que você está fazendo essa cara de riso aí, ó. Por que você está com essa carinha de... Tô vendo sua cara aí, tá? Eu tô de olho em você, viu? Então, o que ele falou? Ele falou, Jeová mudou de ideia. Jesus não veio, não. Então, Jeová entronizou Jesus. Jesus veio. Mas só que foi de forma invisível. Jesus está aqui no meio de nós, mas de forma invisível. Como se nós não sabemos que Jesus está no nosso meio de forma invisível, desde o início. Quando Jesus disse, ó, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E também em Mateus 28, 18, parece 28 e 18, quando Jesus disse, eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Então, como se nós não sabemos que Jesus está sempre de forma invisível no nosso meio, né? Então veja, meus irmãos. Então ele disse que Deus entronizou Jesus, Jesus veio, mas só que de forma invisível. Agora, quanto ao Armagedon. Você deve estar falando assim, mas e o Armagedon? Você não falou do Armagedon. Calma, eu vou falar do Armagedon. Ele disse assim, ó, o Armagedon não veio. Bom, tem alguns... Vamos explicar por que o Armagedon não veio. Jeová tinha falado para mim que o Armagedon veio. O Russell não mente, não. Jeová tinha falado para mim que o Armagedon ia vir. Mas veja por que o Armagedon não veio. É porque Jeová precisava resolver algumas coisas primeiro. Jeová não podia trazer o Armagedon. Jeová não podia trazer o Armagedon agora porque tinha umas coisas que ele tinha que resolver primeiro. Jeová não tinha resolvido tudo, né? E também, outra coisa, se Jeová trazesse o Armagedon em 1914, era muita gente que ia perder a salvação. Quanto que se ele deixasse mais para frente, mais pessoas ia salvar. Então por isso que Jeová não trouxe o Armagedon. E você fica aí rindo, falando que o Russell é falso profeta. Não, o Russell não é falso profeta, não. É por isso que Jeová falou, porque se o Armagedon vier em 1914, é muita gente que não vai se salvar. Então vamos esperar mais para frente, vamos adiar um pouquinho mais para mais pessoas acreditar na verdade, mais pessoas aderir à verdade, É isso aí. Então veja, meus irmãos. Então, brincadeiras à parte aqui, tudo isso que foi dito aqui leva a crer que o Russell é um falso profeta, que essa história da volta de Cristo em 1914, do Armagedon em 1914, não passou de uma falsa profecia e que o Russell inventou essa história para justificar esse fracasso dele, né? Agora, veja, meus irmãos, com a morte de Russell, outro falso profeta, que talvez até um pouquinho pior do que Russell,
outro falso profeta chamado Joseph Rutherford, assumiu a presidência da Watchtower. O Joseph Rutherford é um falso profeta daquele de marca maior. Bom, segundo ele, né, ele também confirmou essa história da vinda invisível de Jesus. Ele assumiu no lugar de Russell, mas ele confirmou essa história da vinda invisível de Jesus. E disse mais. Ele disse que em 1919, Jesus, que já tinha vindo, né, que já estava aqui na Terra, invisivelmente, Jesus ficou ali escondido de trás da porta, ali em todas as religiões ali que existiam na época. Jesus ficou ali escondido de trás da porta, escutando o que que os clérigos das outras religiões estavam falando, para ver se o pessoal lá era honesto. E porque Jesus queria escolher uma organização para cuidar dos interesses de Deus aqui na Terra. Jesus inspecionou todas as religiões em 1919. E adivinha qual foi a religião que Jesus achou competente para cuidar dos interesses de Deus na Terra? Adivinha qual foi? Eu te dou um doce se você adivinhar. Adivinha? Acertou. A Torre de Vigia, a organização das Testemunhas de Jeová. Oh, Jesus escolheu essa organização. Oh, povinho honesto. Jesus falou, esses sim, esses são honestos. Esses servem para cuidar dos interesses do Pai aqui na Terra. Esses eu entrego todos os bens nas mãos deles. Todos os bens, entrego tudo nas mãos deles. E eles vão cuidar, né, de todos os bens do Pai. Agora veja, meus irmãos. Agora veja. Eu quero ver se alguém chegar lá no Salão do Reino e falar que isso aí é mentira. Você que está aí rindo de mim, achando que eu tô, você que está aí falando assim, você fala isso porque você está longe deles. Falo porque eu estou longe deles. Você acha que eu falaria isso perto deles? De maneira nenhuma. Chega no Salão do Reino e fala para eles que essa história de Jesus ter vindo de forma invisível não passa de uma falsa profecia. Você vai sair de lá com a cabeça cheia de cascudo. Você vai sair com a cabeça cheia de caroço, de tanto cascudo que você vai levar na cabeça. Porque, sinceramente, aquele povinho ali, eles são mansinhos, mas é só na fala, é só quando eles vão na sua casa pregar que eles são mansinhos. Ali, tirou disso aí, não tem mansidão nenhuma não, né, senhor Kurt Anima? O senhor que eu diga, né? O senhor que eu diga, o senhor que é bem mansinho, né? Né, meus irmãos? Então veja, meus irmãos. Isso parece ou não parece com a história das duas criancinhas no bosque? Fala a verdade. Fala a verdade. Parece ou não parece com a história das duas criancinhas no bosque, procurando o homem invisível? O outro chega e pergunta, como é que você sabe que o homem é invisível? Ué, é porque eu não vejo ele. Se eu não vejo o homem, então o homem é invisível. Mas que o homem está aqui, o homem está... Ah, meu Deus do céu. Então veja, meus irmãos, agora brincadeiras à parte. É claro que eu estou fazendo aqui uma brincadeira para descontrair aqui o ambiente, né? Mas agora eu vou falar sério. Essa história da volta de Cristo de forma invisível, isso aí foi para encobrir a maior falsa profecia que já existiu em todos os tempos. Isso aí foi a maior falsa profecia, que foi o Armagedon, culminando com a volta de Cristo em 1914. Foi a maior falsa profecia que já existiu. Ah, e tem outra coisa. O Rutherford também profetizou, né, que de 1919 para cá, todos os ungidos que estão morrendo já vai acabando de morrer, desceu na cova, já ressuscita e vai para o céu. Que todos os supostos ungidos, né, vão acabando de morrer. Ele só desce ali na cova, ali na sepultura, ali, só para marcar o ponto ali, né? Depois sobe igual um anjinho para o céu.
Agora eu quero ver se eles provam isso pra gente, né? Agora vai lá no Salão do Reino e fala pra eles que isso é mentira. Vai lá. Você não é muito corajoso? Vai lá no Salão do Reino e fala isso pra eles. Então, isso é para encobrir essa história do homem invisível, do Jesus invisível. Isso é para encobrir a maior falsa profecia de todos os tempos. Porque o Charles Taze Russell com o Rutherford são os maiores falsos profetas que já existiram em todos os tempos. Falo sem medo de errar. Charles Taze Russell e Joseph Rutherford são os maiores falsos profetas que já existiram em todos os tempos.